Falando de Paysandu, e é claro que eu já coloco na tela para ti o time que deve entrar contra a Tuna Luso brasileira. E isso porque a gente vai analisar jogador por jogador, posição por posição. Mas antes de falar disso, eu tenho que deixar claro, para esse jogo da Supercopa Grão-Pará, o Paysandu ainda terá alguns desfalques em seu elenco. E por que que isso acontece? Primeiro, porque tem alguns problemas ali de regularização. É normal na mudança, o Paysandu está contratando muito jogador de fora, é normal que tenha algum atraso de documentação, uma coisa que impede a formalização muito rápida. Portanto, o Paysandu ainda não vai ter todos os jogadores à sua disposição. Com isso, o Márcio Fernandes deve colocar um time, não é um time alternativo, tá? Quase tudo daquele time que a gente escalou ontem aqui deve permanecer. Vai ter ali mudança em 3 ou 4 jogadores no máximo, mas o Paysandu ainda não vai com força máxima, com 100%. Já digo para vocês uma grande mudança. O gol, por exemplo, não será ocupado pelo Matheus Nogueira, ele que tinha empréstimo com o time português, ainda não teve seu contrato regularizado no BID, tá? Não é que ele não esteja certo com o Paysandu, tá tudo certo, tá? Fique tranquilo, torcedor. Mas é que o nome dele ainda não saiu no BID, e assim como ele, alguns outros atletas não estão no boletim informativo diário da CBF, com isso não irão participar do jogo contra a Tuna. Mas eu vou te explicar tudinho, vou deixar tudo claro na sua mente sobre esses jogadores e sobre os jogadores que devem atuar também. Eu fiz até alguma alteração no meu pensamento. Teve um jogador em específico que eu fiquei muito na dúvida sobre qual era o jogador melhor para a posição, e eu vou explicar também nesse vídeo de hoje. Ouvi a Fiel Bicolor, por isso que eu digo, comenta muito aqui, porque a resenha ela faz parte. Primeiro que a resenha ajuda o vídeo a ser legal, porque se vocês não comentarem não tem graça. A resenha ajuda a gente também a ver que tipo de conteúdo vocês gostam, e também surge ideia para novos vídeos através do que vocês comentam, através do que vocês falam. E hoje eu vou falar sobre todos os jogadores e dar destaque em um que vocês falaram muito nos comentários, beleza? Então deixa o teu like, não esquece de se inscrever no canal, tá? Deixa o like, te inscreve no canal e vem com a gente pro vídeo, beleza? Bora logo aqui falar sobre a provável escalação do Paysandu nesse jogo contra a Tuna Luso brasileira. Vocês vão ver algumas mudanças em relação aos jogadores que estão aí nessa equipe do Paysandu, tá? Algumas mudanças que estão aí nessa equipe do Paysandu. Primeiro, a primeira dessas mudanças seria ali o Iago Haas. Ele que deve ser o goleiro titular da equipe do Paysandu nesse confronto contra a Tuna Luso. E é o ex-time dele, né? Ele que teve uma passagem pela Tuna. Como eu falei, o Matheus não teve ainda o seu contrato regularizado no BID, portanto ele não pode jogar. Pode ser que entre o Alisson também, goleiro que foi anunciado recentemente. Mas pela hierarquia, pelo Iago já estar mais tempo trabalhando ali com o Márcio Fernandes, eu acredito que o Iago deve ser a opção escolhida pelo técnico do Paysandu para esse confronto, que não é um confronto festivo. É um confronto que vale título. Acho que o Iago vai ser o escolhido. É natural que o Iago seja o escolhido para esse confronto. Na zaga, agora eu vou falar sobre um jogador que, na minha opinião, eu fiquei muito na dúvida antes se colocava o Edilson, se colocava o próprio Brian Borges na posição. Eu coloquei o Brian Borges por um simples motivo. O final de temporada do Brian foi muito bom. Inclusive, eu fui um dos defensores de que o Brian deveria ficar na equipe do Paysandu para essa temporada de 2025. Então faz muito sentido pensar no Brian Borges na posição de titularidade no lugar do Edilson. A briga vai ser boa aí por essa posição, tá? Mas realmente vale a pena apostar de início no Brian. Vamos ver como é que o técnico Márcio Fernandes vai fazer isso, se ele de fato vai continuar com o Brian Borges ou se ele vai com o Edilson. Isso a gente vai ter na confirmação no domingo. Mas eu, Arthur Souza, se fosse técnico do Paysandu, começaria com Brian Borges. Teremos Jefferson Quintana e Luan Freitas, a gente já explicou essa questão no vídeo passado, né? Não tem mais o Lucas Maia já é águas passadas, não tem mais nem que pensar nisso. Deve ser essa dupla de zaga do Paysandu. Tem gente de olho na posição também, então os dois vão ter que representar muito. Os dois fizeram uma temporada interessante em 2024, eles vão ter que entregar bastante, porque tem gente de olho, tem Valdo chegando, tem galera que vai disputar a posição com esses atletas. O PK é uma situação complicada, porque eu vi gente comentando lá no vídeo passado, pô, o PK não vai estar em forma ainda, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu acredito que pela carência do Paysandu na posição, o PK ele chega para tentar ser
suprir essa carência. Então talvez o técnico Márcio Fernandes coloque ele ali e depois, quem sabe, tire no meio do jogo, dê uma rodagem a decorrer de como vai ser a sequência da partida em relação ao PK. No meio de campo a gente não tem mudanças em relação aos jogadores que a gente escalou no vídeo passado, né? No que a gente pensa que pode vir do Paysandu no vídeo passado. O Matheus Vargas ali um pouco mais recuado na volância, Pedro Del Valle e Giovani na posição um pouco mais ofensiva na questão do meio de campo. Isso não deve ter muita mudança, é um meio de campo completamente novo. Agora no ataque a gente tem mudança. Primeiro, o Nicolas, eu acho que o estadual pode ser um desentrave, sabe? Ele foi muito bem no estadual do ano passado, passou por uma Série B em que não conseguiu ter o desempenho que se espera dele, e ele pode, quem sabe, no estadual ter aquele desencanto do atacante, aquele momento de bora marcar muito gol, como ele marcou no estadual passado, e quem sabe ficar com uma temporada muito positiva, e é isso que a gente torce por ele, tá? Ninguém torce contra jogador do Paysandu, ninguém torce que alguém dê errado, que ele faça essa estreia, que seja ele esse jogador escolhido para a função e que ele faça muito bem, que faça marcando gol e que consiga voltar aos tempos áureos de Paysandu ali como centroavante do time bicolor. Coloquei o Borazzi, como a gente já esperava, mas o Matias Cavalieri não teve o contrato ainda regularizado no BID. Ele era o jogador que aparecia ali naquela posição onde está o Marcelinho. Então, acredito que o Marcelinho será a opção utilizada pelo técnico Márcio Fernandes para essa posição de ponta. E aí a gente teria velocidade em ambos os lados, porque o Marcelinho é um jogador de velocidade, o Borazzi também é um jogador de velocidade, ambos ali vão ser opções de válvula de escape, e aí o Nicolas como centroavante pode ser aquela peça fundamental na função que ele gosta muito de jogar e na função que ele tem muita qualidade, que é a função da bola aérea. Pode ser o Nicolas o jogador ali para estar fazendo o que se precisa fazer naquele momento. A gente está falando de um jogo decisivo, são 90 minutos valendo o título. Apesar de ser a Supercopa Grão Pará, apesar da gente estar falando de um jogo que abre a temporada, e quando eu falo apesar de ser a Supercopa Grão Pará, eu não estou menosprezando a competição não, tá? Eu tô dizendo que apesar de ser uma competição de início de temporada, aquela que a gente ainda tem os clubes se ajustando, com poucos jogadores do Paysandu, vai ter muitos jogadores do elenco que já chegaram, mas que ainda não estão regularizados. Apesar de todas essas dificuldades, é um título, é uma competição que o Paysandu entra, e toda a competição que o Paysandu entra tem que entrar pensando alto, tem que pensar na vitória. Então a gente espera que o time saia com o troféu do jogo contra a Tuna no próximo domingo, e esse deve ser o Paysandu que deve entrar em campo. Você discorda de mim em alguma posição? Discorda de mim na análise de algum jogador? Pode deixar aí embaixo, tá? A corneta que é liberada, a gente gosta dessa resenha, então eu quero saber de você. Meu palpite para esse jogo contra a Tuna, 2-0 pro Paysandu. Acho que a Tuna Luso vai fazer um jogo difícil, acho que vai ser um jogo complicado por todas as características que a gente já falou. Hoje a gente está tratando de equipes que estão se conhecendo, muita gente vai estar ali naquele nível de ansiedade, naquele frio de barriga normal. Acho que tudo isso pode acontecer, mas acredito que dá para o Paysandu ganhar bem, ganhar pelo placar de 2-0. Meu palpite, com todo respeito, claro, a grande Tuna Luso, mas eu acho que o Paysandu é favorito a vencer esse jogo, sim, quase que eu me confundo, a vencer essa partida. É isso, galera, foi esse o vídeo de hoje, tamo junto e até a próxima.